E aí eu falei que eu tava com várias pessoas aqui juntas. Tem uma pessoa que é novata aqui no meu time, né? Aparentemente um tal de Theo Orosco, não sei se já ouviram falar esse nome. Tem um tal de Tiago que aparece direto aqui. E temos a senhorita Rosângela. E eu vou começar por ela, Rô. Seja bem-vinda. Se apresente para o nosso público, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rosângela Menezes, sou fundadora e CEO da Uelê. Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo curtinho, estou usando óculos preto, estou usando uma camiseta mostarda da Uelê. Para quem não conhece a Uelê, nós somos uma edtech que conecta mulheres negras e indígenas a projetos de marketing digital. Lari, obrigado. Theo, sempre bom estar falando com vocês aqui. Bom, pessoal, prazer. Sou o Thiago Rocha, sou gerente de growth aqui na RD Station. Estou na RD, eu apareço um pouquinho aqui porque eu estou na RD já tem 7 anos e meio, né? Já tenho Nossa. uma historinha aqui dentro da RD. Eu sou uma pessoa morena, tenho cabelo preto, óculos, tô todo de preto hoje, então jaqueta preta, camiseta preta, calça preta, só o tênis que é branco. E vai ser um prazer estar batendo esse papo com vocês hoje. Fala pessoal, prazer. É um prazer estar com vocês aqui também. Espero que a gente gere bastante retorno aí para o pessoal que está nos assistindo. Aê! Meu nome é Theo Orosco, eu estou hoje CEO da Exact Sales, sou cofundador da empresa também. Hoje Exact Sales por resultados de RD Station. Ainda estou me acostumando. Sou da época da resultados digitais. Então, assim, é muito bom estar aqui. Sou também cofundador da 2 para 1 Design, que vendi também a minha primeira empresa. E estou hoje como mentor no G4 Sales. E tenho participações na Astela também, fundo de investimento. É um prazer estar aqui, sou moreno, estou de moletom preto, bem largado mesmo, calça de moletom cinza largada também, e espero que eu gere mais valor do que minhas roupas estão gerando. Aê! O bom é que tá todo mundo muito confortável aqui pra gente fechar realmente muito bem esse panorama de vendas 2023. E ó, dessa vez eu vou seguir todo o script que tá aqui, porque é um assunto que tá todo mundo falando. Realmente a tendência, e muitas das vezes a gente precisa tomar cuidado, porque tá no começo ainda, então tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe. E quando a gente foi lá na pesquisa, tá, perguntar pro pessoal a respeito do que eles entendiam como tendência, a gente tem um dado que acho que a produção até colocou para mim na produção, de 73% das pessoas responderam que a principal tendência para os próximos anos é realmente a inteligência artificial aí para se ter mais produtividade. E aí eu fiquei pensando assim, né, com base na tendência apontada até mesmo por esses dados, como é que assim, o que vocês enxergam de relação da inteligência artificial com produtividade, com excelência operacional? E mais do que isso, assim, como é que são os exemplos que vocês têm vivido quando a gente fala de marketing e vendas? E aí, quem quiser começar, Rô, pode ser Rô, Thiago, quem? Pode ser. Eu acho que tem uma coisa muito importante quando a gente pensa na inteligência artificial para otimização do trabalho, que é pensar como que esses dados são sendo mensurados, né? Porque aí estamos com várias ferramentas e aí a gente fala, vamos otimizar, vamos usar a inteligência artificial para mensurar, para ver, mas é preciso tentar entender como está sendo impactado, tá? Vou usar IA, eu quero otimizar o tempo, que indicadores eu vou olhar para ver, pô, é verdade. Porque se eu colocar uma estratégia e eu não mensurar, eu não consigo nem pensar se o trabalho está sendo otimizado. Boa. Quando eu vejo esse dado, estava vendo a pesquisa ali e eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, né? Muita gente falou que já usa até o chat GPT, né? E super legal. Ao mesmo tempo que eu olho e falo, putz, mas muita gente nem bateu a meta, então será que a gente está usando da forma certa para ganhar produtividade aqui? Mas acho que um ponto interessante acho que é fato que a gente está indo do ponto 0 para 1, ali no básico, muita gente está usando a AI generativa, né? Então, usando o texto para eliminar um pouco do processo manual, e daí eu acho que a coisa começa a ganhar um pouco do jogo, e o jogo começa a sair da série D ali para Champions League, para a Copa do Mundo, quando você começa a usar dado proprietário, né? Para ganhar inteligência, para você usar isso como insight, para você qualificar melhor o seu lead, né? Putz, se você faz isso
possivelmente a nossa audiência faz isso ali de não passar todo mundo para o time de vendas, espero que faça, né, gente? Passar só os leads mais qualificados, mas isso você está usando um critério manual, seu, né? Quando você coloca para uma inteligência utilizar N variáveis que ela tem para falar, esses são os leads que têm mais propensão de compra, você consegue ter uma priorização de abordagem do seu time comercial com esse lead que gera mais valor, né? Você começa a ter uma maior qualificação e eficiência no funil. Então, acho que tem um ponto interessante aqui da gente começar a usar os dados proprietários para ter melhor geração de insights, né? E daí aqui vai desde qualificação do funil, de lead scoring. Por sinal, eu estava relembrando quando eu estava vendo o evento aqui, meu TCC foi feito em cima de lead scoring preditivo, então usando inteligência artificial para lead score, lá em 1615, mas eu acho que a gente vê que não é, AI por si só não é uma coisa nova, já é uma coisa que tem nos cursos de engenharia há muito tempo, né? Mas agora a gente tem uma popularização cada vez maior, né? A gente tem um recurso que é cada vez mais barato. Se antes era muito caro fazer isso, era muito complexo, você tinha que codar. Hoje a gente consegue usar, né? Mesmo pessoas leigas conseguem usar. Então, super legal, né, o que a gente está gerando, e eu acho que esse é o momento de ter o foco, né, de tipo, deixar de ser a brincadeira de gerar texto ali, como que isso impacta de fato no negócio, e 2, como que você usa esse dado para gerar valor de fato para o seu negócio, né, você gerar esses insights. Eu concordo plenamente. Eu acho que AI, quando a gente começa a falar de AI corporativo, né, que é esse AI por banco de dados fechado, onde você tem confiança de dados, onde você não tem alucinação no nível extremo, como é um GPT aberto, por aí vai, ele já é usado há muito tempo. Só que ele é super caro. Você tinha toda uma configuração. Basicamente, ele depende de uma configuração inicial, um aprendizado e de boas instruções. Então, tudo isso era configurado de uma maneira extremamente complexa. E aí ele é usado em coisas muito específicas, como e-commerce e coisas do tipo. Quando a gente começa a popularizar para o que a gente chama de AI recreativo, né? Eu sei bastante sobre ele porque a gente comprou uma empresa chamada Magic Write, que foi o primeiro integrador de OpenAI no Brasil, é um dos maiores especialistas, o Marco do Canto, de AI no Brasil e por aí vai. E ele chama muito de AI recreativo, que ele reproduz o que o Greg fala, que é o CEO da OpenAI. E esse uso, por que é recreativo? Porque ele não pode entender que você tem compromissos corporativos quando você usa uma AI aberta. Ele vai alucinar, ele vai criar, ele vai sair e você vai ter que, às vezes, até ser improdutivo. Porque você vai gerar e vai ter que passar mais tempo analisando se tem algum erro nesse texto, por exemplo, se você for usar para isso, do que propriamente se tu tivesse gerado do zero. Então, assim, às vezes, dependendo do tipo de uso, ele é mais um prejudicial do que ajuda. Claro, ele é bom para tirar da folha em branco, para quem é redator e por aí vai. Agora, eu acho que tem 3, citando também o Greg, CEO da OpenAI, tem 3 grandes vias de AI. A primeira via é uma via de visualização. AI ajudando a te dar uma visualização mais simples das coisas. Ele separando o joio do trigo, te entregando informações um pouco mais trabalhadas. E eu acho que só isso, por si, já é uma entrega absurda em um mundo onde a gente tem hoje uma superpopulação de dados. O segundo, eu vejo como o AI indicativo. Ele te indica fazer coisas. O próprio texto é um AI indicativo. Quando eu peço para ele sugerir um texto, é uma sugestão de texto. A partir dali, eu vou tratar aquele texto. Esse é o segundo nível. E tem um terceiro nível que a gente ainda está um pouco distante, e eu acho que todo mundo que estuda AI vai falar que isso é um pouco mais complexo, que é quando ele toma decisões para você. Que é quando ele, a partir de interpretações, ele ativa alguma coisa. Esse uso é o uso mais perigoso, é o uso que a gente está um pouco mais distante. É claro que já existem algumas coisas básicas de indicação que são feitas, mas a gente ainda tem um longo caminho de AI para isso acontecer. Então, só para a gente separar um pouquinho do que é filme, ficção científica, do que é realidade. E quando a gente vê um número como esse, eu fico muito feliz que popularizou. Por outro lado, a gente tem que cuidar muito para que essa popularização não caia numa esfera de trazer uma queda de qualidade, uma superpopulação de dados, um uso indevido, vamos dizer assim, ou que mais traga prejuízo do que um benefício. Então esse é o meu primeiro panorama assim, de uso de AI. Eu acho que produtividade tem muito a ver com usar de uma maneira onde você primeiro tenha um gargalo, primeiro saiba o que você vai resolver, e eu acho que foi muito bem falado, para que você metrifique se resolveu de fato, e aí você aplique com um contexto realmente seguro de resolução. Pois é. Num dos blocos anteriores, a gente teve um dado de que 59% das pessoas já estão usando a inteligência artificial no seu dia a dia.
E aí era uma hora que eu não tava ao vivo, daí eu fui olhar um pouquinho o chat, aí uma pessoa comentou assim, meu namorado escreveu um texto pra mim pelo chat. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto que as pessoas realmente estão usando pra, né, usando chats abertos, o que tá popularizado, porque boa parte dos termos que vocês trouxeram, pra mim não é comum, talvez não seja comum pro público de casa, mas o que tá sendo comum existe um chat que se eu jogo algumas informações ali, ele me devolve uma coisa gigantesca. O que a gente acaba caindo numa falácia, que não deveria, até porque quando a gente olha para negócio, a gente precisa ter uma estruturação, e aí é um pouco do que vocês trouxeram. Me dá um pouco de insegurança, e eu gostaria de bater esse papo com vocês a respeito de como que a gente faz, porque vão ter várias barreiras, então eu queria entender quais são essas barreiras para a gente colocar inteligência artificial nos negócios, para a gente olhar marketing, vendas, crescimento estruturado de negócio, mas também um pouco do que vocês acreditam como, tipo, como que a gente supera isso, sabe? Tipo, popularizou, tá todo mundo usando, como é que não cai em desuso e fica bom também, né? Eu acho que o primeiro ponto que você falou, só para eu engatar depois, assim, é a gente entender um pouquinho do que é esse AI fechado e AI aberto que a gente tá falando, que eu acho que é um primeiro passo. Aí eu acho legal a gente explicar um pouquinho como funciona, tá? Então, assim, sendo bem leigo, e eu esses dias participei na CBN de um debate com um doutor em inteligência artificial. Falei, eu não vou entender nada. Ele foi muito mais fácil do que eu, então eu vou usar as palavras dele, tá? Então, esse AI que a gente está aplicando agora, ele é como se fosse um sorteio de próximas palavras, vamos falar assim. Como se eu tivesse um banco de dados, e aí dentro desse banco de dados eu entendesse assim, o rato roeu a roupa do... O próxima palavra qual é? 90% das vezes esse banco de dados é rei. Então ele tem 90% de chance de ser rei. Mais 1%, o cara falou que roeu a roupa do João. Então tem chance do AI falar João. Estou sendo bem simplista. Então o que isso quer dizer? Quando você tem um banco de dados aberto, que é muito dado, que você não sabe de onde vem, você tem essa probabilidade de ele seguir caminhos que você não queria. Seguir caminhos que não necessariamente são os melhores caminhos para aquela resposta. E o AI é como uma criança. Ele sempre quer te dar resposta. E como ele foi configurado. Então, se ele não encontrar bons caminhos, hoje, o AI aberto, ele cria. Ele vai te criar, porque ele responder quer te qualquer responder. coisa? É igual uma criança. Ela quer te dar uma resposta. Então, esse é o universo geral. Tá. Quando a gente fala de universo fechado de dados, é quando você treina um universo de dados. Então, você pode subir, por exemplo, através da Magic, né? Você pode subir conteúdos de PDF, de Word, conversar, falar com ela. Então, dizer, olha, eu tenho um AI, depois eu dou para todo mundo que entra lá no meu Instagram, que eu virei um Instagrammer. Chique, chique. E aí, quem botar lá que quer, eu dou minha inteligência artificial. O que eu faço? Fico dizendo assim, quando me perguntam sobre tal coisa, eu respondo assim, assim, assado. E eu estou formando um banco de dados próprio meu. E isso ele vai consultar no meu banco de dados, e é fechado. Se ele consultar lá e ele não tiver uma resposta minimamente confiável, ele não vai inventar, ele vai dizer, não posso te responder. Que legal! E essa é a grande diferença dos dois mundos. Tá, baseado nessa explicação maravilhosa, eu vou até repetir a pergunta. Porque o ponto existem desafios, como que a gente então supera? Porque o Theo tá explicando aqui para o nosso público, a gente já conseguiu entender, mas a gente está falando de um universo gigantesco de empresas que não entendem isso e estão só usando, né? Como é que a gente resolve? Acho que eu vejo uma bela explicação do Theo aqui. Acho que tem 3 pontos que eu acho que são as principais. Tem vários aqui que podem ser barreiras, a gente pode considerar. Mas talvez tenha 3 que eu queria destacar aqui, que são... acho que a primeira que o Theo comentou sobre a qualidade do dado, né? Então, assim, quando você está falando de uma AI aberta, você não sabe de onde que o dado vem. Da mesma forma que se você tem uma AI fechada, né, você alimenta um sistema com o seu banco de dados e daí você vai fazer perguntas para ela. Vamos supor que você tem uma central de ajuda, vamos supor uma empresa de tecnologia. Tem uma central de ajuda onde as pessoas, os seus clientes vão lá tirar suas dúvidas, ela pode ter um chat que tenta responder e pelo menos o serviço básico de atendimento, ele pode servir com uma inteligência artificial. Putz, não conseguir te responder, clique aqui e fale com o humano. Então você ganha produtividade. Então quando a gente está falando de produtividade, esse pode ser um caso de uso super factível para a gente estar usando aqui. Qual que é o grande problema? Quando o seu dado não é bom. E daí você alimenta a inteligência com um dado ruim, né? E daí tem a expressão em inglês de garbage in, garbage out. Então, que entra lixo, vai sair lixo. Então, se você está alimentando a inteligência com uma coisa ruim, que não é uma verdade, vai sair, você não espera, vai ser uma mágica ali, vai sair a resposta certa. Daí não vai.
Então, acho que essa é uma primeira barreira. Então, a qualidade do dado, né? Então, talvez aqui seja um primeiro. O segundo a gente tem um hype aqui, a gente tem tá na moda, pô, super legal, todo mundo quer falar sobre ChatGPT, você começa a ver 58 mil cursos no Instagram falando, vira um ChatGPT profissional, aqui tá 100 prompts de ChatGPT. Só que, como que você aplica isso na prática? Né? Tem um desafio de negócio aqui, como que eu aplico isso na prática? Acho que educação vai ser uma tendência aqui, a gente cada vez se educar mais para entender quais são os próximos passos, como que eu aplico, como que eu tenho foco, como que eu gero resultado. Né? Hoje eu estou usando e não estou batendo meta, né? O que a gente está vendo na pesquisa. Então, como que isso me ajuda a bater meta? E o terceiro, e talvez seja uma barreira aqui para alguns setores, é uma romantização, falando, pô, não vou usar a inteligência artificial, eu faço muito melhor que a inteligência artificial. E daí, cara, e você achar que você vai ser... Basicamente, não vai te substituir. Não vai te substituir. Não é isso que vai acontecer. Mas vai fazer com que você não faça tarefas operacionais. Então, para você gastar seu tempo com coisas que as pessoas precisam gastar o tempo, não com tarefa operacional, com fazer ir do ponto A para o ponto B. Mas, cara, como que eu penso isso? Como que eu penso a estratégia? Como que eu faço isso gerar valor de fato? Que a inteligência não vai fazer por você. Né? Então, aqui eu acho que são os 3 grandes pontos quando eu vejo barreira. Assim. Bem rapidinho, eu gosto de falar que ferramenta como um todo é colaborador e não competidor e nem chefe, né? Então, quando a gente muda esse ponto de vista, é onde a gente destrava. Eu acho que é bem interessante todos esses pontos, mas eu sempre gosto de pensar, vem algo que tá hype, a gente vai fazendo sem pensar muito. Eu acho que chega nesse ponto que é de maturidade, e muitas vezes passa que eu acho que pode ser uma barreira de cair nisso, não, mas eu faço muito melhor, não, eu vou ter que parar para aprender, é melhor eu fazer, já estou fazendo. Então, às vezes, eu acho que faz muito mais sentido parar tudo e pensar qual é o objetivo disso, como eu vou aplicar, como eu vou colocar numa estratégia, porque até pensando em conteúdo, eu posso gerar não só conteúdo para blog post, mas eu posso pensar em como fazer fluxo de automação, roteiro para podcast, né? O céu é o limite. E eu sempre gosto de pensar que a gente passa por 3 pilares: de definir o projeto, né? O objetivo, de pensar onde vai ser aplicado, experimentar, e aí eu estou falando de abrir uma planilha de Excel mesmo, aí e-mail tal, teve taxa de abertura X, pensar nos seus indicadores e voltar sempre para mensurar, porque você vai pegar uma inteligência super nova e vai tentar aplicar em tudo, e se você mensurar, de fato, você não vai sair do lugar e não vai nem conseguir entender os gargalos. Vai acabar ficando uma coisa automática, porque é algo mágico. Nós conseguiu fazer esse texto mágico, e agora? Perfeito. Rô, então eu vou puxar com você. Eu queria muito saber sua opinião e a opinião do Theo e do Thiago também a respeito do que vocês acham que vai ser da inteligência artificial para marketing, para vendas, mas assim, nos próximos meses, porque está acontecendo tão rápido. Dezembro, Natal, marketing, vendas, inteligência. Qual que é a sua visão? Qual é o cenário? O que você acha que está vindo pela gente aí? Puxando a sardinha do SEO sempre que possível, eu acho que vem aí como um catalisador da experiência do usuário. Porque a gente quem trabalha com SEO está sempre no processo de experimentação, mas eu vejo que o nosso trabalho diário é conseguir produzir o melhor conteúdo, alinhado a uma estratégia para tentar entender uma intenção de busca. E eu acho que se a gente conseguir escolher muito bem a ferramenta, eu acho que para o Natal, para cá, agora, Black Friday, a gente consegue atuar de forma mais preditiva e gerar melhores resultados. Cara, eu vou estar um pouco mais de agora e um pouco mais de trend, que talvez não sei se estão agora, tá? O primeiro de agora eu acho que são as aplicações, por exemplo, assim. Hoje a gente já vê clientes, por exemplo, da Exact, que mandam um contrato e um link dizendo, se você tiver dúvidas, fale com o contrato. Aí o cara vem para ele e fala assim, tem multa? Ele diz, tem na cláusula tal, fique atento a isso aqui. Que incrível! Ele começa a conversar contigo. Então a gente já tem clientes da Exact, por exemplo, e quando a gente fala da Exact, obviamente agora vai ser da RD como um todo, porque AI é da casa nesse momento, que a gente vai começar a integrar agora com a Talos. Para quê? Para que a gente comece, por exemplo, no WhatsApp, ele começar a conversar, e quem está conversando por trás é AI primeiro, para depois ir para um segundo momento. Então, assim, quando a gente começa a fazer essas aplicações integradas entre ferramentas que já existem, tecnologias que já existem, por exemplo, eu poder conversar com uma landing page, tem uma landing page, eu poder tirar dúvidas da landing page, eu converso com ela, não tem problema nenhum.
Por que eu não posso conversar com ela? Eu subi a landing page, eu subi outros dados, outros lugares que me abasteceram lá, eu posso conversar com ela. Isso é uma aplicação que, unindo aqui a casa RD Station, a gente vai entregar em breve. Então, assim, muito breve. Agora, o segundo ponto que eu acho que é interessante são as trends. Aí, quando a gente começa a falar trend, eu vou puxar lá do relatório agora do Instagram, falando sobre o universo que a gente está entrando de dados fechados. Então, não é à toa que você tem o Instagram fechado no Story, o Instagram fechado agora no Feed, e cada vez mais quase todas Twitter acabou de comprar uma ferramenta de dados fechados e por aí vai. Não quer dizer que não vá ter o dado aberto. O dado aberto continua sendo importantíssimo e ele vai ser muito importante sempre. Mas o dado fechado é uma segunda camada de dados para que você possa interagir e aí abre canais de rentabilização, canais de call to action através de conversas fechadas, direcionadas. Então, acho que a gente está entrando num universo onde o dado aberto, onde a informação aberta vai se casar cada vez mais com a informação fechada através de tecnologia. Eu acho que essa é a grande tendência que vai vir nos próximos tempos quando a gente fala de marketing e vendas. Pô, nem sei mais o que eu vou complementar. Pronto, acabou o bloco. Né, mas eu concordo bastante com os pontos aqui. Acho que quando você comentou sobre tendência, eu pensei exatamente nesse ponto do Theo. Assim, acho que a gente está vendo uma comoditização cada vez maior de geração de texto. Então, isso é fato que está acontecendo. Hoje a gente tem ferramentas gratuitas ou muito baratas de geração de texto mesmo. E talvez ela é a mais popular ali, ChatGPT da vida. Mas a gente começa a ganhar o jogo quando começa a usar o dado interno, né? Então, putz, imagina como você começa a usar a inteligência para gerar insight para o seu vendedor de tipo, putz, esse cliente ele está precisando, o próximo passo com esse cliente é tal coisa. Fazer questão de enable. Então, você aplicar o seu playbook na prática. Quantas pessoas têm playbooks de vendas, aí vai lá, contrata uma consultoria, paga uma bica para uma consultoria para fazer um PPT bonito que fica na gaveta e ninguém usa, assim, né? Inclusive, a RD tem um modelo de playbook pronto, não façam isso, baixem lá. Então, acho que, assim, a AI te ajudar com essas questões é a hora que você ganha o jogo, né? Tipo, você rampeia melhor seu vendedor, você rampeia mais rápido, você traz insights para o seu vendedor. Pô, você tem 20 oportunidades aqui no seu pipeline, o que você faz? Qual que é o seu próximo passo? Então, acho que tem muito... Acho que o primeiro ponto, eu vejo muito essa tendência. Tem muita coisa boa vindo aí, que a gente não pode comentar ainda, mas vem coisas aí, e daí quando a gente fala justamente sobre aplicados a outros sistemas, então preparem-se, a ansiedade aí, mas vem coisa aí. E eu acho que talvez a dica para as pessoas aqui não fica paralisado com esse tanto de coisas que tem, esse universo de possibilidades que tem. Pega um problema. Qual que é o maior problema que você tem que você acha que pode resolver com a AI? E vai testando, né? Entende, como que eu posso aplicar, quais são os sistemas, como que eu posso juntar com os sistemas que eu já tenho, né? Às vezes não vai ter uma integração nativa, mas aí você faz essa aplicação, conseguir produtividade, como que você metrifica essa produtividade, e qual que é o próximo? Então, começa pequeno para você também tirar um pouco desse sentimento de status quo, às vezes, que as pessoas vão ter, de tipo, isso aqui não funciona. Não, funciona, né? E é importante. E daí uma coisa que eu lembrei só, putz, daí me bateu na cabeça, que é essa questão do dado errado, como que a AI inventa coisas e daí você tem que tomar cuidado. Quando o Pelé faleceu, tinha muita questão sobre se a mulher dele deveria receber a herança ou não. E minha esposa é advogada de família e sucessões. E daí a gente falou, cara, vamos perguntar pro ChatGPT, né? E, cara, pra mim o ChatGPT respondeu uma coisa super coerente. Eu falei, tá muito sério, cara, que inteligência. Aí a Laís olhou assim e falou, mas nem existe essa lei. Ele inventou uma lei. E eu falei, cara, assim, eu leigo e acreditar completamente. Sabe que ele já inventou jurisprudência, ele já citou concorrente em cadências de e-mail. Tem bastante coisa. Então acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter com a qualidade do dado e a confiança quando você está no mar aberto aí, que daí tem que tomar esse cuidado.
Tem que colocar ali o diferencial. Acho que todas essas ferramentas vêm para realizar o sonho de marketing e venda, que é deixar de ser operacional e ser estratégico. Exatamente. E, gente, eu fiquei aqui meio que passando meu tablet, mas não tinha mais nada para poder falar. Que triste. Mas que delícia esse bloco. Pelo menos eu, assim, fiquei com uma sensação de que eu realmente aprendi muita coisa, porque é isso. Às vezes a gente não sabe nem para quem perguntar quando a gente quer saber de algum assunto, quando ele estoura muito. Pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, aparentemente tem spoiler de produto aí. E eu tô vendo que tem na tela um QR Code aí para vocês acessarem. Dessa vez eu não vou vender nada, eu juro. É só um monte de informação legal que a RD conseguiu centralizar para vocês a respeito de inteligência. Eu não tinha lido ainda, então assim que eu acabar aqui, eu vou ler esse QR Code, vou pegar essa informação para mim também. Então, gostaria muito de agradecer vocês, a presença. Obrigada a todo mundo de casa que acompanhou a gente.